Deus não permitiu que Isaac fosse habitar no Egito? O plano de Rebeca para que seu filho Jacó ficasse com a primogenitura. Deus aparece em sonho para Jacó na cidade de Betel? Jacó é enganado por Labão, seu sogro? Jacó permanece 20 anos habitando em Harã. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá seu joinha aí, seu likezinho para incentivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso trabalho, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora chega de moleza, vamos trabalhar. Nós estamos estudando a Bíblia capítulo por capítulo. Começamos pelo primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, que é composto de 50 capítulos. Nós já estudamos 25 capítulos, metade do livro. E neste vídeo vamos estudar o capítulo número 26. Todas as aulas estudadas até agora estão disponíveis aí no canal, no playlist Bíblia, capítulo por capítulo. E os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Se você quiser utilizar esse material, com certeza vai ajudar bastante no aprendizado. O capítulo 26, ele é formado de 35 versículos. Fala sobre Isaac. A Bíblia não traz muitas informações sobre a vida de Isaac. Isaac era um homem pacífico e um homem muito próspero. E neste capítulo nós vamos encontrar o incidente com Isaac e com Abimeleque por causa da sua esposa, Rebeca. Vamos encontrar também os filisteus que, por inveja, estavam entulhando, tampando os poços que os servos de Isaac haviam abertos. Na sequência, nós vamos ver que Abimeleque, rei dos filisteus, viu que Deus era com Isaac e quis fazer um pacto com Isaac. E nos dois últimos versículos nós vamos ver que Isaac e Rebeca ficaram tristes, porque Esaú casou com duas mulheres da região. Isto fez com que o casal ficasse amargurado de espírito. Observe a divisão do capítulo. Primeira parte vai do primeiro versículo até o 25º. Isaac vai a Gerar por causa da fome. Segunda parte vai do 26º até o 35º versículo. Abimeleque faz um pacto com Isaac. Vamos agora para a leitura do primeiro versículo do capítulo 26. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Vamos verificar novamente no nosso mapa onde ficava Gerar, onde habitava o rei dos filisteus. Observe, Gerar. Agora vamos para a nossa linha cronológica, a nossa linha do tempo. Abraão, pai de Isaac, viveu mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. 1700, José governa o Egito a pedido de Faraó, e este período que nós chamamos período patriarcal tem mais ou menos 300 anos. Agora vamos verificar Isaac na linha do tempo. Quando ele tinha 37 anos, Sara, sua mãe, morreu. Com 40 anos, ele casou com Rebeca. Com 60 anos, nós vemos o nascimento de Esaú e Jacó. Ele tinha 75 anos quando Abraão morreu e ele tinha 100 anos quando Esaú casou. Agora vamos verificar a árvore genealógica patriarcal. Abraão com Sara teve um único filho, Isaque. Isaque casou-se com Rebeca e nasceram dois filhos, Esaú e Jacó.
Agora vamos para a leitura dos versículos 2 e 3. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e serei com você e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Vamos ler também os versículos 4 e 5. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Deus está confirmando, está repetindo o que havia prometido para Abraão, pai de Isaque. Agora observe o versículo 7. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: é minha irmã. Ele tinha medo de dizer: é minha mulher, porque pensava assim: os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Veja que nós vimos isso também acontecendo com Abraão. E agora Isaque está usando o mesmo argumento do seu pai. Só que o rei Abimeleque, rei dos filisteus, que estava em Gerar, onde Isaque estava, percebeu, notou que eles eram casados. E foi lá e chamou a atenção de Isaque. Isaque disse que tinha medo de falar que era sua esposa, por isso disse que era sua irmã. E Abimeleque chamou a atenção de Isaque e disse para o seu povo que qualquer que tocasse ou em Isaque ou em Rebeca seria condenado à morte. Continuando a leitura do capítulo, nós vamos ver que os filisteus eles tinham inveja de Isaque, porque Deus era com Isaque. Isaque estava prosperando em tudo o que fazia, com os seus rebanhos, com plantação também. E aí começaram a entulhar os poços de água, e água era um bem muito importante, era fundamental naquela região. E chegou a ponto do Abimeleque, rei dos filisteus, expulsar Isaque. Isaque realmente saiu daquela região. Mas depois o rei Abimeleque foi atrás do Isaque e propõe um pacto. Vamos verificar? Versículos de 27 a 30. Isaque perguntou: por que vocês vieram à minha presença se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz. Você é agora abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, comeram e beberam. E por último, versículos 34 e 35. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Estas duas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Capítulo 27, ele é composto de 46 versículos. E o capítulo é dividido em 3 partes. Primeira parte vai do 1º ao 5º versículo. Isaque manda Esaú fazer-lhe um guisado. Segunda parte vai do versículo 6 até o 29. Rebeca e Jacó enganam Isaque. E a terceira e última parte vai do versículo 30 até o 46, que é o último versículo do capítulo. Esaú traz ao seu pai o guisado e descobre que Jacó tomou a bênção. Vamos ler os 5 primeiros versículos, que é a primeira parte. Gênesis capítulo 27, versículos de 1 até o 5º.
Quando Isaque envelheceu e os seus olhos enfraqueceram a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho. Ele disse: Meu filho? Esaú respondeu: Aqui estou. O pai lhe disse: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco, vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho, e Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Vamos agora verificar no nosso mapinha onde a família patriarcal estava habitando. Observe, na região de Hebrom, nas proximidades de Gerar. Vamos agora para a nossa linha do tempo. É importante que você decore estas datas. Agora vamos verificar na linha do tempo a vida do patriarca Isaque. Com 37 anos, Sara, sua mãe, morreu. Com 40 anos, Isaque casou com Rebeca. Com 60 anos, o nascimento de Esaú e Jacó. Quando ele tinha 75 anos, Abraão, seu pai, morreu. Quando ele tinha 100 anos, Esaú casou. E o texto que nós lemos agora, ele estava com mais ou menos 137 anos. Vamos recapitular a nossa árvore genealógica? Abraão, com Sara, teve apenas um filho, Isaque. Isaque com Rebeca, 2 filhos, Esaú e Jacó. Para entendermos melhor a questão da primogenitura que Jacó tanto queria, vamos reler parte do capítulo 25, dos versículos 29 ao 34. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: Por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: Primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: Primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Como nós vimos no texto, Jacó desejava o direito da primogenitura. Este direito era uma bênção que era transmitida pelo pai antes de morrer ao filho mais velho. Mas Jacó não sabia como obter esta bênção, esta primogenitura. Mas a sua mãe, Rebeca, tinha um plano para que Jacó conseguisse a primogenitura. Vamos ver? Gênesis capítulo 27, versículos de 6 até o 11. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: Ouvi seu pai falar com Esaú, seu irmão. Ele disse: Traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você levará ao seu pai para que a coma e o abençoe antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo e eu sou um homem de pele lisa. Aí entra o plano de Rebeca para que Isaque não perceba que é Jacó que está ali no lugar dele com aquela refeição saborosa para receber a bênção do seu pai. E para saber como Jacó se passou pelo seu irmão Esaú, você precisa ler o texto. É muito interessante. Agora vamos ver os versículos 41 e 42. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção que seu pai o tinha abençoado.
e disse em seu íntimo: os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que seu irmão Esaú se consola, fazendo planos para matá-lo. Como eu disse, para você entender como foi realizado o plano de Rebeca, para que Isaac não percebesse que Jacó estava se passando por Esaú, você precisa ler o capítulo inteirinho e também ver o que aconteceu no final, lendo os 4 últimos versículos, porque vai até o 46. Capítulo 28, e é composto de 22 versículos. É dividido em 3 partes. A primeira parte vai do 1º até o 9º versículo. Isaac manda Jacó a Padã-Arã. A segunda parte vai do versículo 10 até o 17, a visão da escada de Jacó. E a terceira parte, do versículo 18 até o versículo 22, que é o último versículo, a coluna de Betel. Agora, vamos ler 4 versículos da primeira parte. Gênesis capítulo 28, versículos de 1 a 4. Isaac chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-se e vá a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça com que você seja fecundo e o multiplique, para que você venha a ser uma multidão de povos. Que ele lhe dê a bênção de Abraão a você e a sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Vamos agora localizar no nosso mapa a região de Padã-Arã, que significa planície de Arã. Arã foi a primeira cidade que Abraão habitou depois que saiu de Ur dos Caldeus. Observe, Jacó está na região de Berseba e ele vai viajar mais ou menos 750 quilômetros até Padã, que é Arã. O significado de Padã-Arã é planície de Arã, em torno de Arã. Vamos agora relembrar a nossa linha do tempo? Nós aprendemos que o patriarca Abraão viveu mais ou menos 2000 anos antes de Cristo e que José governa o Egito a pedido de Faraó mais ou menos 1700 anos antes de Cristo. Portanto, o período que nós chamamos período patriarcal tem mais ou menos 300 anos. Agora vamos recapitular a linha do tempo da vida de Isaac, pai de Jacó. Quando Isaac tinha 37 anos, Sara, sua mãe, morreu. Quando ele tinha 40 anos, casou com Rebeca. Com 60 anos, nasceram seus 2 filhos, Esaú e Jacó. Isaac tinha 75 anos quando Abraão morreu. Tinha 100 anos quando Esaú casou. Com 137 anos, abençoou Jacó. E Isaac morre com 180 anos, mas isso nós vamos ver quando estudarmos o capítulo número 35. Agora vamos para a construção da linha do tempo da vida de Jacó. Jacó tinha 15 anos quando Abraão morreu, tinha 40 anos quando Esaú casou e tinha mais ou menos 77 anos quando viajou para Harã, que é o assunto da aula de hoje. Vamos novamente recapitular a árvore genealógica da família patriarcal. Abraão casou-se com Sara e deste casamento nasceu Isaac. Isaac casou-se com Rebeca e deste casamento nasceram 2 filhos, Esaú e Jacó. Agora vamos para a leitura de alguns versículos da segunda parte da viagem de Jacó. Gênesis capítulo 28, versículos de 10 a 17. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar,
ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele. Ele disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra, você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei, até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E, temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Veja que Deus ratifica a bênção, o pacto que tinha feito com Abraão. Este pacto foi feito com Abraão, depois ratificado com Isaque e agora ratificado também com Jacó. Prova que realmente a bênção que ele recebeu do seu pai, a bênção da primogenitura, de fato passa a valer. Agora vamos verificar no mapa onde Deus ratificou o pacto que havia feito com Abraão e Isaque na vida de Jacó, na cidade de Betel, que significa casa de Deus, neste lugar que Jacó estava, mais ou menos 80 quilômetros da região que ele habitava, nas proximidades de Gerar, Hebrom, Berseba. E agora, para concluir, vamos ler os 3 últimos versículos do capítulo 28, os versículos 20, 21 e 22. Jacó fez também um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Este foi o voto que Jacó fez. No próximo capítulo, Jacó vai continuar a sua viagem até a região de Harã. Vamos estudar o capítulo 29, que é composto por 35 versículos. Todos os vídeos estão disponíveis aí no playlist Bíblia, capítulo por capítulo, e os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu sugiro você baixar estes slides, porque com certeza ajudarão bastante no aprendizado. Este capítulo que nós vamos estudar, o capítulo 29, ele é dividido em 5 partes. Vamos ver? A primeira parte vai do 1º versículo até o 8º. Jacó chega ao poço de Harã. A segunda parte, do versículo 9 até o 20. Jacó encontra Raquel. Terceira parte, do versículo 21 até o 27. Labão engana a Jacó. Quarta parte, do versículo 28 até o 31. Jacó casa com Raquel. E a quinta parte, do versículo 32 até o 35, que é o último versículo. O nascimento a Jacó de 12 filhos e uma filha. Agora, um detalhe. Até o versículo 35, nós vamos aprender sobre os 4 primeiros filhos de Jacó. Os demais, nós vamos aprender na próxima aula. Vamos agora para a primeira parte. Jacó chega ao poço de Harã.
Vamos ler os 6 primeiros versículos. Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Olhou, eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Jacó perguntou aos pastores: "De onde são vocês, meus irmãos?" Responderam: "Somos de Harã." Perguntou-lhes: "Vocês conhecem Labão, filho de Naor?" Responderam: "Conhecemos." Jacó perguntou ainda: "Ele vai bem?" Eles responderam: "Sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas." Vamos novamente verificar no nosso mapinha a localização de Harã. Harã ficava a mais ou menos 750 quilômetros da região de Hebrom. Vamos agora para a linha do tempo da vida de Jacó. Ele tinha 15 anos quando Abraão morreu, com 40 anos Esaú casou e tinha 77 anos quando viajou para Harã. Vamos agora para a segunda parte, do versículo 9 até o 20. Jacó encontra Raquel. Vamos ler dos versículos 9 até o 11. Enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou Raquel e, erguendo a voz, chorou. Como nós vimos, Labão, pai de Raquel, era irmão da esposa de Isaque, seu pai. E isto nós estudamos no capítulo 24. Vamos só rever um versículo? Gênesis 24, versículo 29. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte. Isto nós já estudamos. Agora vamos ler do versículo 16 até o 18. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: "Trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova." Agora vamos para a terceira parte, que vai do versículo 21 até o 27. Labão engana Jacó. Vamos ler do 21 até o 31. Então ele disse a Labão: "Dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela." Assim Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite ele trouxe Lia, sua filha, e entregou a Jacó. E eles tiveram relações. Labão tinha dado sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Por isso disse a Labão: "O que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou?" Labão respondeu: "Em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana de festa de casamento da primogênita. Depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá." Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festa da primogênita. Depois Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Labão tinha dado sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia. E continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril.
Com a leitura destes versículos, nós concluímos a quarta parte do capítulo 29 que estamos estudando hoje. Um detalhe importante, como que Jacó não percebeu que dormiu, teve relação com Lia e não com Raquel? Ocorre que naquela época eles faziam um banquete e a bebida da época era o vinho. E normalmente à noite, quando já estava escuro, o noivo entrava primeiro na tenda, depois entrava a esposa com um véu cobrindo o rosto, e só depois ela tirava o véu do rosto. E se você ler o capítulo inteirinho, você vai notar que ele só percebeu que não era Raquel, que ele havia dormido com Lia, quando amanheceu. E daí ele ter reclamado para o seu sogro. Mas o Labão não estava totalmente errado, porque era tradição casar primeiro a primogênita. Embora o acordo que Jacó tinha feito com Labão era de trabalhar 7 anos para ter Raquel como a sua esposa. Agora só resta a quinta parte, que vai do versículo 32 ao 35, o nascimento a Jacó de 12 filhos e uma filha. Mas como eu disse no começo da aula, até o versículo 35 nós só vamos encontrar os 4 primeiros filhos dos 12 filhos que Jacó teve, mais uma filha. Vamos agora para a nossa árvore genealógica. Abraão teve com Sara um filho, Isaque casou com Rebeca, deste casamento nasceram 2 filhos, Esaú e Jacó. Para nós o que importa agora é o Jacó. Jacó casou-se primeiro com Lia e deste casamento nasceram 4 filhos, Rúben, Simeão, Levi e Judá. Na próxima aula nós vamos completar a família de Jacó, porque ele teve filhos também, com a serva de Lia, com a serva de Raquel e com Raquel. O capítulo que vamos estudar é composto de 43 versículos e é dividido em 3 partes. A primeira parte vai do primeiro versículo até o 26, o nascimento a Jacó de 12 filhos e uma filha. A segunda parte, do 27 até o 36, Labão faz um novo pacto com Jacó. E a terceira parte, do 37 até o 43, que é o último versículo, a maneira como Jacó se pagou de Labão. Vamos recapitular o nosso mapinha do crescente fértil. Bem aqui em cima fica Harã, onde Jacó está habitando. E como nós já aprendemos, Harã fica a mais ou menos 650, 700 quilômetros da região de Canaã. Vamos para a primeira parte, o nascimento de Jacó de 12 filhos e uma filha. No capítulo 29, que nós já estudamos, está registrado o nascimento dos 4 primeiros filhos de Jacó. Observe, esta árvore genealógica nós já estudamos na aula passada. Abraão e Sara tiveram apenas um filho, Isaque. Isaque se casou com Rebeca. Deste casamento nasceram 2 filhos, Esaú e Jacó. Mas o importante para nós é só Jacó. Jacó se casou primeiro com Lia e deste casamento nasceram 4 filhos, Rúben, Simeão, Levi e Judá. Isto foi estudado no capítulo 29, o vídeo está disponível aí no playlist. Agora vamos completar a nossa árvore genealógica com a família de Jacó. Jacó teve 2 esposas, elas eram irmãs, Lia a mais velha e Raquel a mais nova. Lia tinha uma serva chamada Zilpa, Raquel tinha uma serva chamada Bila. Vamos para os filhos de Lia: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e uma filha, Diná. Agora vamos para os 2 filhos que Zilpa, serva de Lia, teve com Jacó, Gade e Aser.
Agora vamos para os 2 filhos que Raquel teve com Jacó, José e Benjamim. Um detalhe importante que o nascimento de Benjamim nós vamos encontrar no capítulo 35. E Raquel morre quando dá à luz a Benjamim. Mas isso nós vamos estudar, repito, no capítulo número 35. E, por último, Jacó teve 2 filhos com a serva de Raquel, Bila, Dan e Naphtali. Aí está formada a família de Jacó. Segunda parte, Labão faz um novo pacto com Jacó. O primeiro acordo que Jacó fez com Labão é que ele trabalharia 7 anos para casar com Raquel. Mas, como nós já estudamos, ele dormiu com a mais velha, a primogênita, Lia. Tudo isso já foi estudado. Mas ele fez um novo acordo com o seu sogro, que trabalharia mais 7 anos. E ficaria também tendo como esposa Raquel, aquela que ele realmente amava. Depois destes 14 anos de trabalho, é feito mais um acordo entre Labão e Jacó. E ele vai trabalhar mais 6 anos, somando ao todo 20 anos de trabalho para Labão. E, por último, na terceira parte, a maneira como Jacó se pagou de Labão. É um trecho muito interessante, mas esse eu vou deixar para você fazer a leitura. E se ficar alguma dúvida, por favor, coloque aí no comentário que eu terei o prazer de responder para você. Vamos agora para a linha do tempo da vida de Jacó. Ele tinha 15 anos quando Abraão morreu, ele tinha 40 anos quando Esaú, seu irmão, casou. Com 77 anos, ele viajou para Harã e com 97 anos, ele retorna para Canaã. Agora, durante a semana, você deve fazer a leitura para você ir se familiarizando com a palavra de Deus. E utilize o material para ajudar os novos convertidos. Este material ajuda bastante no aprendizado. E como eu disse, se ficar alguma dúvida, coloque aí no comentário que eu responderei para você. E continue me ajudando. Eu vou deixar o link aí na descrição. Copie o link, cole lá no teu WhatsApp, envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Não se esqueça que a promoção de 75% de desconto para o nosso curso Bacharel em Teologia se encerra no final deste mês. E a matrícula é feita pelo WhatsApp, o 21 98622 3266. Tô indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.